Tá me ouvindo? Sim, Oi. Professora Sumika, seja bem-vinda. obrigada, querida. É um grande prazer recebê-la, estar aqui compartilhando essa tarde com você. Né? Nós aqui do Fórum Estadual de Sergipe estamos assim muito agradecidos pela sua presença, pela sua colaboração na nossa formação. Maravilha. Hoje eu estou numa atividade também aqui no município, que é a Conferência Municipal. Sim, Então, nós estamos na iminência também das nossas. Nós estamos aqui em trabalhos intensos, porque começamos as nossas conferências na segunda-feira. tá uma verdadeira loucura. Loucura. Compreendemos bem, porque aqui também nós estamos vivendo essa loucura. Professor Paulo Lira vai ser nosso mediador. O professor Paulo Lira já está aqui por aqui. Boa tarde, estou sim, Boa professora tarde, Cristiane. Boa tarde professor. à professora Sumica, que eu já Boa conheço, né, da tarde. campanha pelo direito à educação, tá? Já nos cruzamos Ah, Que que por essa. bom. Professor Paulo, muito obrigada por ter aceitado o convite de ser nosso mediador hoje. Né? Seja bem-vindo. Nós estamos muito felizes com a sua contribuição, sua grande contribuição. Nesse momento, eu tenho certeza que será uma tarde muito produtiva, de grandes discussões e de grandes reflexões. Vocês sabem me dizer se está projetando já alguma coisa Tá, aí? tá sim. Ah, então tá. Já está assim. Ah, aí, na hora que for para iniciar, aí vocês me falam. Se já está comigo, já fala. Eu vou passar para o professor Paulo Lira, que é nosso mediador hoje. Vocês podem ficar à vontade. É, primeiramente, novamente, boa tarde a todas, todos e todes aqui, né, nessa formação de olho nos planos. É fato, né? É fato. Tem algum microfone aí que está. Vocês me ouvem? Mônica, você desativar o meu iPhone. É o meu. Tá com um barulho, acho que alguém tá com o microfone ligado. Mas vocês me ouvem, gente? Vocês me ouvem? Sim, 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 professor, estamos lhe Pronto. ouvindo. Então, antes de passar a palavra para a professora Sumica, eu acho que é importante a gente fazer alguns registros com relação ao Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2013 e que esse ano completar uma década, 10 anos. Né? Vale lembrar que esse plano, ele foi lá em 2003, antes de 2013, várias conais foram realizadas nos estados, municípios, para que chegasse ao Plano Nacional de 2013 com as suas mais diversas metas. Porém, esse plano, ele tem uma questão séria que acontece com ele, que é em 2016, tem uma emenda constitucional, né? A emenda constitucional 95, que limita a taxa de gasto. Então, boa parte desse plano não foi vilipendiado por conta dessa emenda e foi negligenciado ao longo do governo Temer e, consequentemente, do outro governo que nós tivemos anteriormente, tá? O governo do negacionismo. Hoje a professora Sumiga vai tratar com a gente duas metas, que é a meta 4, tá? Que vai tratar da superabilidade, de como foi que essa política pública se estabeleceu, quais são os indicativos que se tem dessa meta 4, e a meta 8, que trata essencialmente da população de 18 a 29 anos, que deveriam ter pelo menos 12 anos de estudo nessa década, né, até o final desse plano. É isso que é dito. Tem alguém com o microfone ligado. E aí a gente vai discutir, a professora Sumica vai trazer essa questão. Eu acho que quantos minutos a professora Sumica tem para... Eu queria saber da coordenação, quanto ela tem para ela expor e depois abrir para discussão. Eu acredito que uns 40 minutos, 50, tá bom, professora Sumika? É o suficiente?
E aí a gente abre para discussão. Vamos. Então, vamos estabelecer, professora Sumika, você nos ouve? Não sei se ela está na sala. Não, deixa eu ver aqui. A professora Sumika, seu microfone está Tô, desligado. não, tô na sala, tá ok, Aí a tá gente podia ok. ver, estabelecer para ver qual é o tempo que a senhora Não, teria. 40, ela falou 40 minutos, tá ok, tá Tá ótimo. ok, tá bom. Tá, Então, ou a senhora até tem 40. menos, né? Vamos ver aqui Porque aí com. depois a gente abre algumas inscrições para pessoas tirarem algumas dúvidas Uhum, sobre a meta tranquilo. 4 e a meta 8, né? Porque, Isso, tá? Ok. Ok. tá Então, ótimo. professora Sumika, agora a senhora assume. É Ah, isso. maravilha. Boa tarde a todas e todos. Uma alegria estar aqui com vocês, num desafio tremendo, porque nós estamos, nessa semana, realizando a etapa municipal de Vitória. Eu participo no Fórum Municipal e a gente tem uma atividade que é justamente conferência com as crianças. Então, no dia de hoje, nós estamos realizando conferência com as crianças, né, ouvindo as crianças, ouvindo o que elas têm de melhoria para as escolas, para a cidade, né, com uma dinâmica bem diferenciada, né? Então, vocês vão ouvir barulhos de crianças, porque nós estamos numa escola, mas nada mais justo do que não estar com elas, né? Porque por esse movimento que a gente está aqui hoje, né? Mas eu acredito que eu estou com a projeção. Tá tudo certo aí? Sim, professora. Agora a senhora tá. Se a senhora quiser botar no modo projeção, pode, fique à vontade. Tá ótimo. Vou colocar aqui. Estou conseguindo colocar ele, né? Foi. Bom, eu escolhi o tema para a gente conversar, a questão da inclusão escolar e do direito à educação, pensando o acesso, né, dos estudantes na educação básica, porque nós pegamos duas metas aí, né, a meta 4 e a meta 8. E ontem recebemos o documento de referência, vocês devem ter observado que no eixo 2 nós estamos com uma concentração muito grande de dados, muitas informações, 43 páginas, justamente falando do acesso, da permanência desses estudantes na educação básica, né? Então, vocês podem observar que essa discussão da meta 4, meta 1, meta 2, meta 3, meta 4, meta 8, que está apresentando dados de acesso e permanência dos estudantes na educação básica, estão concentradas, né, muitos dados aí no eixo 2. Né? Tanto que a gente está aqui quebrando cabeça como nós vamos levar isso para a conferência, né? Provavelmente, na conferência, a gente vai trabalhar uma sistematização no contexto histórico e trabalhar as proposições, né? Que só as proposições da meta 2 tem 43 páginas para serem conversadas ali, enfim. Falar da questão da inclusão escolar, né, e analisando tanto a meta 4, que é da educação especial, e a meta 8, que fala do tempo de escolarização, nós vamos trazer a discussão da inclusão escolar. Então, é importante que nós que estamos monitorando essas duas metas, a gente ter em mente como pensar essa inclusão escolar, como pensar o direito à educação, né? A garantia do acesso, permanência e da qualidade de ensino a esses estudantes que estão acessando, né? E que a gente luta para que seja em um tempo escolar, né, regular, mas que temos desafios ao longo do país. E olhando os dados do INEP nos últimos anos, e o relatório do quarto ciclo, e o monitoramento que eles apresentaram o ano passado, pós-pandemia, nós temos desafios com a questão da inclusão desses estudantes, né? E nós temos não só esse desafio, como também temos agora
a necessidade de pensar estratégias de retomar, né, a inclusão de todos eles, e claro que a gente tem toda uma dinâmica territorial também. Nós sabemos que na região norte, até a questão dos imigrantes tem sido um dos debates de maior fluxo, né, por conta dos venezuelanos, né, toda a entrada que tem na região norte, e no país inteiro, com esse boom que nós estamos tendo migratório pelo mundo inteiro, né? Então, isso acaba tendo agora uma demanda também para a gente conversar, para a gente analisar o que é esse processo de inclusão, né? Então, acho que vale a pena a gente ampliar o nosso olhar. Claro, na Meta 4, nós estamos trabalhando o processo de escolarização desses estudantes, público-alvo da educação especial, que pela política de 2008 relata que são as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Quando nós olhamos a Meta 8 e fala da etapa da escolarização e dos desafios, né, que nós temos na retenção, na evasão, no não fluxo, pandemia, que crianças evadiram, crianças abandonaram, questão do novo ensino médio. Então, a gente precisa ampliar esse debate, né? Não pensar só no processo da escolarização dos estudantes públicos da educação especial, mas todas essas crianças, adolescentes e jovens que estão acessando a nossa escola, né? Então, eu chamo a atenção nesse momento para a gente, ao olhar os dados, ter a atenção nesse processo, nesse fluxo da inclusão do direito à educação, né, que a gente tem garantido aí na nossa Constituição. Meu pai, você pagar mais de saúde aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui como que eu vou... Bom, eu falo da Rede Municipal de Vitória. A gente tem um trabalho junto com formação de professores, e no Fórum de Educação a gente faz atividades envolvendo tanto os estudantes quanto os profissionais aqui da educação, que o município de Vitória, a gente tem um histórico de trabalhar com a participação, trabalhar com o fórum de crianças, trabalhar com fóruns, né, de conselhos de escola, todo esse envolvimento, né? Então, eu falo desse lugar muito relacionado também com a Universidade Federal do Espírito Santo, que a gente realiza pesquisa voltada para as questões da gestão da educação especial e também das questões do direito à educação. Estão falando aí. Bom, pensando na questão das matrículas, né, e dos últimos dados que a gente coletou do INEP, nós estamos observando que as taxas de matrícula na rede pública e na rede privada, elas tiveram aí as suas oscilações, né, comparando ao fluxo da rede privada, a gente pode observar que tem um aumento, e a gente tem que ter uma atenção que esse fluxo ele acaba aumentando no pós-pandemia, né? Então, isso é um dado para nós importante, o que levou à migração de muitos estudantes da rede pública para a privada, né? Ou eram estudantes, né, que estavam, né, nos territórios, né, esse aumento na rede pública, na rede privada, o que aconteceu, né? Mas esse dado, ele hoje vem nos chamando a atenção nessa necessidade de acompanhar dentro do território das nossas cidades, do nosso estado, como está o fluxo de acesso e permanência dessas crianças, né, dentro desse espaço tempo escolar, se elas estão ou não estão. Um outro dado que chama muito atenção é que a matrícula da educação infantil nos anos de 2000 e 2021, ela tem uma elevação, né, ela tinha, né, ela tem uma queda, né, de 5,8, já que em 2021 e 2022, né, ela tem aí uma elevação. Então, a gente tem que ficar atento também a como essas matrículas na educação infantil, elas vêm, né,
aumentando ou elas estacionaram, porque na meta 1, quando vocês forem discutir, vocês vão perceber que nós não chegamos a 100% de 4 a 6 anos e que nós estamos ainda com 38% voltado, né, apenas na educação voltada na etapa da creche de 0 a 3, né? Então, a gente tem que ter aí também bastante atenção. A conjuntura educacional, eu quero que vocês observem como foi o ensino fundamental, como que foi o fluxo, considerando os anos finais do fundamental na rede municipal, na rede estadual em Sergipe, né? Como que isso vem acontecendo? Claro que aí o desafio que todos nós temos nos municípios, um grande percentual de estudantes do ensino fundamental, anos finais, estão conosco na rede municipal, né? Observe aí que Sergipe e Espírito Santo estão até bem próximos, né? Pensando nesse ensino fundamental, anos finais, né? Então, é um desafio esse fluxo, é um desafio pensar a questão curricular, a permanência desses estudantes, e pensar também nas propostas pedagógicas, né? Como elas vêm se desenvolvendo. Bom, pensando aí em toda essa conjuntura, a meta 4, que é da educação especial modalidade de ensino, que vai trabalhar com essa transversalidade de crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, né, em que perpassa desde a educação infantil até o ensino superior. Nós temos aí uma meta, né, que é a questão da universalização de 4 a 17 anos, dentro do período do PNE. E aí nós vimos que várias questões foram acontecendo. Ao mesmo tempo em que nós temos um aumento de matrícula dos estudantes nas escolas, né, nas nossas escolas, nas nossas classes comuns, nós temos um desafio da educação no contraturno, né, de como esse contraturno do AE ele vem acontecendo. No pós-pandemia, a gente percebe que o contraturno da educação especial, ele reduziu muito as matrículas, porque ele não é obrigatório, né? O AE no contraturno é uma ação complementar e suplementar. Então, a gente tem que ter uma total atenção, né, nessas matrículas e como o município, ele vem acompanhando e o Estado vem acompanhando essa meta, né? Se esse contraturno está nas escolas regulares, se esse contraturno está na PAI ou Pestalozzi, né? Como que esse acompanhar essas práticas pedagógicas, elas estão acontecendo. Se tem uma interlocução com o tempo regular ou não, né? Se eles estão ali nas APAES e nas Pestalozzi, né? Bom, a gente tem também uma grande preocupação com a questão do monitoramento, e isso é dado do INEP, no percentual voltado às crianças com as matrículas na educação básica, considerando raça-cor, né? O INEP traz essa consideração, né? E é importante a gente acompanhar esses dados, né? De como vem essa evolução, e também pensar que é um desafio a interseccionalidade, né? Trabalhar a raça, cor, trabalhar todos esses pontos, né? Nessa interlocução, né? Um outro ponto que aí a gente traz aqui de interferência, né? Pensando nessas matrículas na educação básica, que em 2021 nós tivemos, né, 93,5%, né? Então, tem um acréscimo nesse período de 8,2%. As regiões Norte e Nordeste, a gente tem uma quase universalização, e é importante dizer que Sergipe tem um crescimento muito interessante, quase 100% de atendimento, né? Isso é muito importante. Vocês chegam aí a um atendimento de 96
0,6% em 2020 no atendimento da educação especial, né? Então, a gente tem, assim, desafios, claro, mas o Estado, ele já entende o processo de inclusão, né? Enquanto que no Brasil, nesse período, até considerando aí 2020, nós temos questão dos dados, nós temos problemas aí do último censo, que foi em 2010, mas no acompanhamento, no monitoramento das plataformas, né, a gente observa que o Estado de Sergipe, ele vem avançando e ele vem conquistando esse espaço-tempo aí voltado, né, para os processos de escolarização. E aí, vou voltar aqui. Desse percentual da matrícula, né? Considerando, então, que temos esses avanços, né? Nós também pensamos em alguns desafios que têm sido justamente esse atendimento no contraturno. Mesmo que os estados eles estão com a matrícula quase 100%, nós temos desafios, porque no contraturno nós não temos esse avanço significativo. Então, aí, algumas questões nós podemos pensar. A educação especial, né, numa perspectiva da educação inclusiva, nós temos um acompanhamento significativo, nós temos pensado em propostas pedagógicas que articulem o tempo regular com o contraturno, nós temos pensado em materiais de acessibilidade, nós temos pensado em professores com formação, né, porque é um dado que é real, é um dado que ele está presente na educação. Hoje, pela manhã, na própria atividade que nós fizemos com as crianças, no Ensino Fundamental 2, o que elas pediram de melhorias para as escolas está bem relacionado com a questão da educação especial. Foi um pedido de que tivesse acessibilidade na escola, que tivesse aulas de Libras, que tivesse leitura em braille, ou seja, os nossos estudantes já estão atentos a todo esse processo de inclusão. Por mais que a gente não perceba, né, e eles trazem, né, a importância dessa inclusão das pessoas com deficiência, das questões religiosas, né, da entrada em discussão das matrizes africanas, eles estão super atentos a essa discussão. E aí, nós que estamos acompanhando o monitoramento do plano e trabalhamos nesses espaços públicos, nós precisamos, então, nos alertar, né, para as questões legais e também avançar e pensar em políticas que promovam esse processo de inclusão de todos, mas num processo de inclusão em que ele vai acessar, ele vai permanecer, mas ele vai ter um processo de aprendizagem, ele vai ter um processo de avanço de conhecimento. Então, mesmo que a gente tenha, né, essa conquista da criança com deficiência avançando, chegando a quase 100%, como é o caso de Sergipe, como é o caso do Espírito Santo, onde eu estou, nós ainda temos desafios nas especificidades. Então, é pensar espaços de formação com os professores das áreas específicas, é debater a inclusão com os demais professores nas escolas. Então, é um desafio que nós não podemos perder, né, uma concepção que para nós é muito cara, que é a questão do direito à educação. Como mostrei aí os dados de Sergipe, do avanço da educação especial, né, que isso é interessante para vocês. Pensando aí na nossa meta 8, que fala muito de elevar a escolaridade da população, né, de 18, 19 anos, né, alcançar no mínimo a questão, né, dos 12 anos de estudo, pensando o período do plano, né, que já vence, já o ano que vem nós temos uma conferência nacional, quando a gente olhar os dados que chegou no documento de referência, nós vamos ver atravessado essa discussão, né, da escolaridade, da questão da população, né, e aí a gente vai perceber que com a pandemia nós tivemos um problema. A pandemia nós acabamos tendo problemas,
né? Principalmente na questão desse acesso. Será que os nossos municípios e o Estado organizaram redes de colaboração para atender essas crianças? Será que houve uma ação articulada entre a saúde e a assistência social ao acompanhar essas crianças, né? Se elas não estão na escola, onde estão? Né? Será que o trabalho que foi realizado pela Undime, pela Unicef, realmente foi a contento? Né? Como que foi esse movimento? Então, o Estado e os municípios vão buscar estratégias de acompanhamento e monitoramento dos seus territórios, mas nós vamos precisar também de outros atores para nos ajudar, principalmente nas comunidades indígenas, quilombolas, né, nas comunidades do campo. Temos educação do campo, escolas que estão sendo fechadas. Por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, uma ação do Tribunal de Contas que muito nos preocupa, só essa semana indicou o fechamento de 11 escolas do campo. E aí nós, movimentos sociais, estamos questionando, mas como assim? Se nós estamos falando de uma expansão da educação básica, como nós vamos fechar escolas do campo? Tem estudo do território? O que está sendo feito? Aquele município é rede, ele é sistema? Como ele vem acompanhando essa expansão? Quais são os quadros de professores? Qual é o impacto de se fechar escolas do campo? Qual é o impacto de se fechar turmas de tempo integral? O impacto de fechar turmas de tempo regular para se tornar escolas de tempo integral? Qual o impacto de fechar turmas de EJA? Como ficam esses profissionais que já foram concursados? Tudo isso precisa de um planejamento de pequeno, médio e longo prazo. Ou seja, vai exigir das redes de ensino, da equipe da gestão escolar, da equipe, né, no caso de gestão estadual, quais são os seus parceiros e como está esse regime de colaboração, pensando aí o Sistema Nacional de Educação e pensando também o diálogo com outros sistemas, a saúde, a assistência, né, os direitos humanos, né, em como fazer esse movimento. E, claro, considerar também que esses avanços, né, e esses desafios, nós precisamos ter a compreensão de que estamos no espaço público, que trabalhamos com públicos diferenciados e que nós temos, sim, crianças pobres, nós temos crianças negras, nós temos crianças indígenas, que elas precisam ser escutadas e essas populações serem atendidas. Então, pensar de um modo diferenciado nesse atendimento, mas atendendo às especificidades. É realmente o grande desafio da diversidade. E hoje a gente chama esse desafio, né, dessas diversidades, considerando também aqui a modalidade da educação especial, uma interseccionalidade, né, que a gente tem vários atores com as suas diferenças, mas que têm as suas interlocuções. E que são necessárias, né, e são desafios para pensar e alavancar a política pública. Né? Nós temos aqui também, o pessoal está pedindo para entrar na turma aqui para admitir, eu não sei se vocês estão vendo. Pensando nessa meta 8 aí, né, no tempo da escolarização, e aí a gente tem um outro desafio que, no caso, os municípios, né, têm uma atenção muito grande, o Estado também, que é o trabalho com a educação de jovens e adultos. Como que os municípios vêm trabalhando essa política de educação de jovens e adultos, né? Como se existe uma interlocução do município com o Estado, se existem programas, se na rede federal, como está também o PROEJA, né? Então, pensar, porque nos últimos anos, e principalmente no pós-pandêmico, há uma redução nas matrículas da educação de jovens e adultos. E professores que foram concursados para trabalhar com esse público estão tendo desafios para seguir em suas carreiras, porque com a diminuição de turmas e de estudantes, acaba também tendo problemas na divisão da carga horária, né? Então, os territórios, eles conseguem mapear e acompanhar esse fluxo, né? Se estudam essa questão da escolaridade, se estudam, né, essas
essas mudanças que a gente tem vêm ocorrendo, principalmente no período pós-pandêmico, tem questões que elas já aconteciam anteriormente e que elas tinham problemas dentro desse fluxo escolar. Mas com a pandemia gera isso vai emergindo de tal forma que todos aqueles problemas da educação que a gente que já estavam em andamento, eles acabam ampliando muito mais, né? Então, acho que um grande alerta para todos nós é a questão de se pensar esse acesso, essa permanência e esses processos de aprendizagem com qualidade, não esquecendo, né, do custo-aluno qualidade, que são os insumos necessários para garantir o direito à educação, né, que cada município tenha a oportunidade, como nós aqui em Vitória instituímos um observatório municipal do custo-aluno qualidade, né? A gente tem um projeto junto com a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal do Paraná, né, com recurso próprio do município, a gente instituiu um observatório para acompanhar esses desafios. Não é fácil, porque nós sabemos, né, que dentro da gestão pública, né, da política pública e da política educacional, vários atores precisam ser acionados, mas são iniciativas que elas são importantes, né, de acompanhamento e monitoramento de dados, de planos, né, dos percentuais aí, né, a serem conquistados dentro dos municípios, né? Esse dado também chama muita atenção em relação à escolaridade média nos anos de estudo da população de 18 a 29 anos por região, e aí vocês podem observar a região Nordeste, né, a sua evolução, mas ainda com os seus desafios territoriais, né, e que certamente Sergipe apresenta esses desafios. Um outro ponto também que, no caso, para a educação especial, nos chama ainda muita atenção é que temos estados que ainda têm classes especiais, né? Ou seja, tem um desafio, né, de pensar esse tempo desse estudante da educação especial na escola regular, né, em como fazer isso, né, como realizar essa expansão, né, conversando com o estado da Bahia no mês passado, eles ainda têm esse desafio. Então, como pensar, mesmo que muito poucas matrículas, mas ainda é desafiador, né, pensando a meta 4. Um outro ponto também que apresenta, né, no documento do quarto ciclo do INEP, que é a escolarização média dos estudantes de 18 a 29 anos, vocês podem observar ali, de 2012 a 2021, vocês podem observar ali, Sergipe, né, como foi oscilando de 2012 a 2021, como teve a variação dessa escolaridade média, né? Teve momentos que aumentou, teve momentos que diminuiu. Então, todos esses dados agora, para nós, conjugados, eles são dados importantes para a transformação de política pública. Essa é a grande contribuição, né, de pensar esse avanço, né? Pensando também a escolaridade média em anos de estudo da população de 18 a 29 anos residente no campo. Mais uma vez falo da interseccionalidade, né? As comunidades do campo, como nós estamos acompanhando essa expansão. Essas turmas estão em fechamento. Nós aqui, enquanto Fórum de Educação Infantil, que eu participo no Fórum de Educação Infantil, como campanha nacional pelo direito à educação, nós recebemos demandas do Comitê do Campo dizendo que as escolas do campo estavam fechando. E o alerta do campo foi para a cidade. Cuidado, pessoal, porque fechando as escolas do campo, pode-se fechar as turmas de EJA, vocês vão ter problemas nos fluxos, vocês vão ter mudanças na gestão escolar, e tenham atenção, porque nós todos estamos na educação básica, né? Nós temos as nossas especificidades, mas nós também temos um trabalho coletivo em comum, que é a luta pelo direito à educação e a luta pela inclusão escolar, né? Bom, alguns dados, né, desse monitoramento, eles vão sendo ali apresentados, né, desses indicadores, né, as tendências de crescimento, como a região norte e nordeste,
né, em anos anteriores, né, apresentaram menor escolaridade, que temos avanços agora. Você vê que a região, então, o Nordeste tem um investimento muito bacana nos processos pensados, né, para o direito à educação. Tem um conjunto de atores que vêm trabalhando, que tem uma interlocução muito bacana. Ano passado eu estive em Fortaleza, no município de Fortaleza, trabalhando justamente sobre a questão da inclusão, dos processos de educação inclusiva. E nós percebemos como os atores, essa interlocução, as diferentes secretarias, os diferentes parceiros, vêm buscando essa luta pela garantia do direito à educação e à inclusão escolar. Então, essa luta não é só do estado de Sergipe, é de todo o Brasil. As dificuldades, todos nós temos dificuldades nas metas, no acompanhamento, no monitoramento, na aplicação, mas nós temos também um ponto em comum, que é essa luta, né? Essa luta pelo bem comum, a luta pela garantia desses direitos. E, para nós, a maior realização é quando a gente escuta a voz dessas crianças, né? Eles trazendo, né, que eles querem acessibilidade, porque eles estão pensando no outro colega, que eles querem que os professores tenham mais formação, como a gente ouviu hoje de manhã também, né, as crianças falando, os livros didáticos, a gente tem que falar com o Ministério de Educação, que os livros didáticos, o conteúdo está muito básico, está muito fraco, né? Eu tenho que, em casa, estudar mais, porque o livro que chega, ele não tem um conteúdo aprofundado. Isso foi a fala de um estudante de 9º ano, né? Então, são questões a serem consideradas, né? De pensar, né, que esse acesso, essa permanência e essa qualidade, essa tríade que fortalece o direito à educação, ela precisa somar, né, a essa grande luta da educação inclusiva, né, para que todos, todas e todos participem dessa educação, né, aí com qualidade, né? A nossa atenção também em relação aos jovens brasileiros, um alerta, né? Os municípios do estado precisam de desenvolver políticas voltadas à juventude, pensar os grêmios estudantis. Se hoje aqui em Vitória a gente tem a oportunidade de fazer uma conferência com crianças, é porque a gente tem uma equipe que discute gestão democrática, que a gente acredita na escuta das crianças e dos jovens, e que a gente tem um trabalho com os grêmios estudantis e as representações. Isso é uma experiência importante para eles, isso é uma experiência de participação, isso pensa e elabora a formulação de políticas para essa juventude, né? Não é só o tempo integral, né? Pensar políticas de juventude é pensar nessas redes de articulação nos territórios, as questões que envolvem a segurança, né, dessas crianças e de suas famílias, as condições objetivas, são os territórios da cidade, né, que vivem em extrema pobreza ou não, são vários fatores, né, para se reconhecer essa identidade de quem são esses sujeitos que vão usufruir da educação. E aí eu destaquei alguns desafios, pensando aí, né, na ampliação e no fortalecimento do regime de colaboração, ampliação e fortalecimento da rede socioassistencial, articulação das redes públicas, universalização do atendimento de 4 a 17 anos, a educação infantil, pensar em políticas de atendimento às crianças do público, principalmente os bebês. Na educação infantil, se tem redução de matrículas, a gente já observa que o atendimento de 0 a 3 ele está bastante comprometido, não tem grandes avanços, mas também não tem iniciativas de avanço. Por quê? Quando as escolas estão transformadas em tempo integral, acaba-se retirando o 0 a 3. Então, aí as crianças com deficiência, bebês não vão entrar, acaba a educação infantil não tendo um olhar diferenciado para esse público, se tratando da diferença. Então, é um desafio para nós pensar também a etapa da educação infantil no atendimento aos bebês,
A questão do ensino médio, né? É necessário acompanhar o debate do novo ensino médio, porque tem impactos na educação infantil e no ensino fundamental, os desafios em relação ao tempo integral, a educação de jovens e adultos, a educação do campo, e nós, na educação especial, pensar o trabalho colaborativo, pensar que somos uma rede de colaboração dentro das nossas escolas. Não tem esse menino é o menino da inclusão, não, ele é o estudante nosso da escola, né? Nós temos que pensar um currículo, enriquecer esse currículo, né? Buscar a ampliação das salas de recursos multifuncionais. Essas salas, até 2015, tinha recursos do governo federal, agora não se tem mais. Então, como retomar isso, né? Esse diálogo com o governo federal? A formação de professores e profissionais da educação, numa perspectiva do direito à educação e inclusão escolar, isso é necessário, né? Quando eu realizei a pesquisa de doutorado e agora realizando o pós-doutorado, nós temos um compromisso ético-político, como diz a educação infantil, de debater os processos de inclusão. Não dá mais para ouvir dos profissionais, é o menino da inclusão, ele não é meu. Ah, eu não sei fazer esse trabalho, não tem como eu realizar. Nós já estamos numa etapa em que essas redes de colaboração elas são acionadas, em que o nosso trabalho na escola ela é uma grande rede, ele não é individualizado, né? E que a gente tem possibilidades de pensar em pequeno, médio e longo prazo no planejamento, né? Nesse atendimento a essas crianças, né? Público da educação especial. Fortalecer a gestão democrática numa perspectiva inclusiva, eu acho que isso dá pano para manga para a gente debater, né? Os processos de gestão, o diálogo, a escuta sensível, ter atenção às crianças com laudos da educação especial, acabam tendo os laudos, então tem estagiário, tem profissional de apoio, tem até projetos tramitando de profissionais de apoio, né, que a gente tem que ter atenção. Esse profissional ele vai atender a escola, vai atender a sala, vai atender só o menino. Como é isso? Atender só o menino? Aqui no estado tem um município que até bolsa, se a criança ela é autista, no município ela ganha uma bolsa. Né? Será que essas políticas, né, elas realmente fortalecem uma política pública, né, ou elas acabam fragilizando e fragmentando mais o processo de exclusão, né? Ter atenção na emissão dos laudos dos estudantes público-alvo, né? E buscar o apoio com as tecnologias educacionais, as tecnologias pedagógicas que atendam às especificidades dos estudantes, né? Eu acho que aí são pontos importantes, conjugando aí as duas metas, né? É um desafio para nós todos pensar essa grande articulação, né? Hoje, nos municípios, esses desafios todos, eles têm um impacto grande nas redes de ensino, né? Semana retrasada, eu estive no Ministério de Educação, no evento da educação infantil, e a grande demanda nossa foi a discussão justamente nessa interseccionalidade, pensar as crianças da educação infantil, da educação especial, quilombola, indígena, no tempo integral, como essas especificidades elas se articulam, como desenvolver currículo, pensar a formação de professores, e aí ter atenção às nossas metas, né, do plano, aproveitar esse momento histórico de retomada, né, de estudos, de monitoramento, muitos fóruns aqui no Espírito Santo desativados, é triste dizer, um dos únicos fóruns em atividade é o nosso de Vitória, porque nós tomamos conta do fórum, né, os movimentos sociais, nós profissionais da educação, entendemos essa importância e nós monitoramos. O fórum hoje somos nós que executamos, se teve pouco tempo de elaboração da conferência, fomos nós, junto com as escolas, buscando parceria, e avançando aí nas proposições, e que até sexta-feira a gente está nessa atividade bem intensa, né, que agradeço também a compreensão de vocês, né? Hoje eu estou aqui na escola, fiz questão também de não deixar o fórum
né, de Sergipe, com essas reflexões que tanto nos é cara, né? Mas trazer um pouco também dessa energia de estar com as crianças, de estar com os estudantes, de estar com os profissionais, né? De que é esse o movimento que a gente tanto luta por tantos anos pela garantia do direito à educação. Vou passar aí para a equipe que está na interlocução, acho que são essas as reflexões aí para Paulo. É isso aí, professora Sumiko, eu acho que traz várias questões que precisam ser refletidas, inclusive aqui no estado de Sergipe. Eu estava atentamente escutando a sua fala e a senhora indicando a questão, e o que me chamou mais atenção foi a meta 8, né? Mesmo que a meta 4 ela tem uma configuração, né, de que a criança com altas habilidades, que tem necessidades especiais, ela está incluída, mas como ela estaria incluída, né? Eu acho que a gente precisa perceber isso, porque só estar lá não garante o seu estado de direito, né? Como criança, como sujeito histórico, segundo o nosso querido Paulo Freire, mestre Paulo Freire. Uma outra coisa que me chamou muita atenção no estado de Sergipe, quando eu fui, quando a professora Cristiane disse, Paulo, dá para você mediar? Eu fui estudar os dados de Sergipe com relação a essas, porque esse é o meu lugar de fala, né? Eu sou professor de educação de jovens e adultos, eu trabalho com entre 18 e 29 anos. E o que aconteceu nesses 10 anos de plano? Muitas turmas aqui no estado de Sergipe de educação de jovens foram fechadas, do ensino fundamental, inclusive, né? Por isso que o estado de Sergipe, nós temos no Brasil 29,5% sendo atendida, né, que não chega aos 100%, que era isso que a meta queria, e no estado de Sergipe nós temos 9,8%. Então, isso é gritante, é um desafio grande, né, para a construção desse novo plano. Nos indica que tem muita gente fora da escola com essa faixa etária, tá? E se a gente for do ponto de vista do indicador de raça, né, das pessoas negras, pretas, aí é que é 7,0%, tá? Então a gente tem um desafio grande, né? E o estado de Sergipe, infelizmente, engrossou o caldo fechando. Esses dados estão assim nesse sentido, porque o estado de Sergipe fechou muita escola de educação. E também tem um outro dado, né? Isso aí já é, inclusive, tese de doutorado aqui na Universidade Federal de Sergipe, de fechamento de escolas do campo, né? Eu participei muitos anos do Comitê de Educação no Campo, né? Como representante do sindicato, do Sintese, e a gente via que havia fechamento dessas escolas sem uma discussão, né, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da pedagogia da alternância, que o movimento pela terra, MST, campesinato, tudo tem esse acúmulo, né? Porque a tese era, não, a tese, inclusive de nós professores, não, o multisseriado não dá certo. Não, nem o seriado dá certo. Se você não é um militante que quer garantir a, a, a educação como direito, né? Um direito concreto, é um direito concreto dos sujeitos, fica difícil de se estabelecer. Então, eu penso que a meta 8 e a meta 4 que a senhora traz é uma meta que ela foi cumprida parcialmente, isso aí, inclusive, está no documento do diagnóstico da campanha pelo direito à educação, eu li, e essa meta 8 que nem o Brasil cumpriu e Sergipe muito menos. Né? Então, são desafios que a gente precisa estar, claro, com as outras metas, né? Você precisa de professor com questão quilombola, é sério, você precisa, né? Esses territórios, como a senhora diz, como é o conceito de território, de direito, né? De quem está no campo e tal. Mas eu penso que teve outros elementos na conjuntura desses 10 anos que fez com que esse plano não cumprisse as suas metas, que vem desde o Temer, quando ele instituiu a emenda constitucional no número 95, né? Que limitava os gastos. Isso foi muito, os estados levaram isso muito à risca. Não sei se no Espírito Santo, mas aqui no estado de Sergipe
os governos eles não atentaram para isso e acabaram fazendo isso. Acho que a gente precisa nos desafiar, e aí nas CONAS e tudo, para ver qual é a real situação, e aí a senhora diz que traz as tabelas, de fato traz, né? Porque tem um monitoramento do MEC sobre esse, aí eu estou falando de dados oficiais, né? Eu estava falando que são dados oficiais, isso, do monitoramento do como foram essas metas do estadual, do Plano Nacional de Educação, que é uma política de Estado, independe dos governos que estejam de plantão, eles precisam seguir aquela política de Estado, né? Que não foi uma política discutida por um governo, foram políticas discutidas, debatidas democraticamente pelo conjunto da sociedade. Tá? E se essas políticas não são estabelecidas, a sociedade deu um aval a governos que estão negligenciando o que a sociedade prevê, o que ela discutiu democraticamente. Eu quero agradecer a senhora para trazer essa luz, essa coisa da gente estar discutindo. E que bom que nós estamos discutindo num governo que, de fato, a gente sabe, vamos ter discordância, vamos ter debate, mas que, de fato, as políticas precisam acontecer. A gente espera que no estado de Sergipe essas políticas também sejam estabelecidas. O fórum está aí, eu acho que o fórum é um espaço de diálogo, de debate, de reflexão, mas de monitoramento, como a senhora falou, das políticas públicas que são estabelecidas, seja nos planos nacionais, seja no plano estadual, seja no plano nacional de educação e nos planos municipais. Acho que o Fórum Estadual Sergipe tem um desafio muito grande nesse sentido de monitoramento dessas políticas públicas. Paulo, você trouxe uma questão que vem acontecendo no Espírito Santo, que é o fechamento das escolas do campo e as turmas de EJA. E isso é seríssimo, né? Porque a medida, para você ver como a coisa é tudo muito articulada, né? Aqui, quem faz o monitoramento e o fechamento é o Tribunal de Contas. Olha que loucura! Como o Tribunal de Contas vai indicar o município para fechar 11 turmas, tantas turmas. A comunidade hoje estava na rua, nesse município. Estava na televisão, líder comunitário, como pode fechar, não tem planejamento. Né? Então, nós temos que ter atenção. Porque, à medida que o Brasil vem assumindo essa proposta de sistema de avaliação, que não avalia contextos, que avalia um processo de conhecimento todo fragmentado, que só pensa em índices, não quer dizer que a série histórica, né, do IDEB não tenha elementos interessantes, porque tem, mas não é só o IDEB. E aí eu fico muito triste, porque quando eu participei no Fórum Nacional de Educação, nós discutimos o SINAEB, que é o que está no documento do novo Fundeb. É um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica que vai envolver contexto, que vai envolver as condições objetivas, que, monitorando o custo aluno de qualidade, né, a gente percebe que são elementos importantes para a garantia do direito à educação. Né? E, ouvindo os estudantes hoje, eles estão gritando, falando isso. Olha, tem acessibilidade aqui na escola, o prédio está legal, mas tem uma coisa, não tem uma placa braille, não tem uma indicação no chão para os cegos, né? Os meninos falando, aí todo mundo assim, ó, boca aberta. Eles estão nesse mundo, pertencendo a eles, e eles estão se apropriando desse conhecimento. A questão é, temos essa escuta sensível na hora da elaboração das políticas públicas, e aí não é só com crianças, adolescentes, mas e os adultos, os professores, na hora que fecham as turmas de... Será que caiu? Travou, Cristiane. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela volta. profissionais concursados. É um debate que ele precisa de monitoramento, né? De compreensão mesmo de território, né? De engajamento do meu papel, de gestor público, política pública. Né? Eu acredito, Sumica e todos presentes, que a avaliação em larga escala ela tem um propósito, né? Mas ela não dá conta da forma continental como é nosso país, né? E da diversidade das diferenças que existem. Você tem que ter uma referência, né?
Eu acho que essa avaliação em larga escala, ela só tem um papel, ela ranquear quem está bom ou quem está ruim. É muito dual, está muito na dualidade. E não dá conta, por exemplo, das políticas públicas para os quilombolas, da política pública para o povo negro, da política pública para os povos originários. Está aí, gente, dito. Toda hora nós temos o currículo aí, nosso, né? Um currículo que está aí, como dizem, um currículo oculto. Ele está aí, gente. Eles estão dizendo que. Nós não estamos dizendo que os jovens não devem aprender a ler, a escrever, a matematização, né, a língua portuguesa, a língua inglesa, a física, a história. Não, nós não estamos dizendo nada disso. Nós estamos dizendo que a maneira como se isso está acontecendo no nosso país não pode ser padronizada. Eu acho que a essência do debate, quando a gente está discutindo, quando eu estou discutindo ensino-aprendizagem com alguém, não se faz, não, porque você polda a criatividade das crianças, você polda a criatividade dos jovens e polda a criatividade dos que já são adultos e que voltam para a escola. Porque essa escola não está preparada para receber esses alunos, tá? Eu tenho 32 anos de magistério, 32 anos, vou completar 33 esse ano, e a gente a gente sempre diz, claro que a gente teve um desenvolvimento da educação, isso é sem sombra de dúvida, né? Quando se estabelece políticas públicas, quando você monitoriza essa política pública. Nós temos políticas públicas interessantes, não é nada, nem 8, nem 80, não é isso. Mas a gente precisa, a questão, uma coisa, a gente viveu 4 anos no obscurantismo, né? Por que se estabeleceu esse ódio na nossa sociedade, né? A educação teria um papel fundamental se a educação fosse voltada à educação para a paz, e discutindo a paz, não da subserviência. A paz como a revolução de consciências, tá? Como a revolução da nossa consciência. Não a paz da subserviência. Eu acho que se a educação vai nesse sentido de uma paz fora da subserviência, a gente consegue dialogar. Como você disse, os jovens eles estão querendo, mas eles querem outra escola. Eles querem a gente precisa discutir que escola nós temos, que escola nós queremos, né? Que educação nós queremos. Tá fato, a gente precisa pensar um plano nacional de educação que as vozes sejam escutadas, que a invisibilidade de alguns povos, né, sejam rompidas, né? A invisibilidade do negro, do LGBTQIA+, das mulheres, né? A gente precisa pensar nisso. E pensar nisso não é do ponto de vista subjetivo, é do ponto de vista concreto, né? É inserir, é incluir, mas incluir para permanecer. A transferência de recursos é importantíssimo para que mantenha esse jovem na escola. Porque eu faço doutorado na Unicamp. A diferença, olha, você veja, os estudantes que estão lá só com a bolsa, eles não conseguem se manter. Porque final de semana não tem o RU aberto, então eles precisam pegar comida, botar na marmitinha e levar para cá, para o lugar. Porque o aluguel é caro, tudo é caro. Eles têm, às vezes, que mandar dessa bolsa para as mães nos municípios que eles estão. Então a gente precisa pensar essa política pública para manter quem está lá, né? Quem está lá. Então, o jovem, assim, nós não... eu não sei se o tempo integral dá conta disso tudo. Eu tenho essa coisa, muito assim, nós temos que pensar, e nós somos... o povo brasileiro é extremamente criativo. Eu acredito nos desafios. Nós temos um desafio em pensar, sim, a educação em tempo integral, mas a educação integrada. Como é que ela se integra? Como é que a gente integra? Como é que a gente faz com que esses sujeitos saiam com a sua formação integral, de fato? Porque senão a gente não dá conta disso e a gente não tem uma política pública estabelecida concretamente, né? A gente fica só no palco do discurso. Tá? Então, a gente precisa, eu acho que tem desafios a se apontar. A meta 4 traz desafios tremendos para a gente, porque discutir educação inclusiva não é discutir de colocar a pessoa com deficiência sem dar condições para que ela fique lá, mas para que ela fique como sujeito histórico e de direito, e não somente porque tem que cumprir uma meta, tá? Mas porque ela tem direito, ela é sujeito de direito, né? A mesma coisa são as altas habilidades. Como é que a gente trata essas altas habilidades na escola?
né? Porque quem está na sala de aula sabe que essas altas habilidades, elas se dão a partir da percepção do educador, do professor que está lá, no chão da escola. Então, quando você percebe isso, você precisa ter uma atenção diferenciada para aquele estudante que tem altas habilidades, inclusive do ponto de vista pedagógico, porque ele pode ser alguém que vai lhe ajudar na discussão pedagógica com os seus colegas, com os outros estudantes, de forma fraterna e solidária. Eu digo isso porque eu trabalho com estudantes, e eu sou da matemática, e a gente percebe quando o estudante tem essa expertise, e a gente quer compreender se ele desenvolve, e ele desenvolve facilmente. Você imagina que eu tive uma experiência na educação de jovens adultos com uma moça que cortava cana, e ela escreveu para mim um método, né, uma técnica de um algoritmo que eu não entendia, mas que tinha toda uma lógica dela, do saber dela lá de cortar a cana. Entendeu? Então, assim, eu acho que são desafios postos, eu acho que a política pública, o recurso público de investimento na educação, ela tem que... Não é o investimento que tem que dizer qual é o tipo de educação que nós queremos. O tipo de educação que nós queremos tem que dizer, ou os tipos, ou as perspectivas de educação, tem que dizer que tal recurso é que é necessário para as diversas perspectivas de educação. Bem, é assim que eu penso que eu penso que a gente caminha numa perspectiva. E é isso. Muito Aí, bom, agora, Paulo. Você, Cristiane. Cristiane, eu queria saber se abre para as falas agora. Podemos abrir agora para as perguntas. Quem tiver algum... Quantos minutos para cada pessoa, para a gente estabelecer? Vamos colocar 3 minutos, né? O que é que vocês acham? 3 minutos, aí se a pessoa quiser, a gente estende mais, tá? É. Então a gente abre um bloco de 5, Sumica, e aí você faz as devidas reflexões. Pode ser? Então, aberto, viu, gente? Para esquentar um pouco, né, Paulo? Assim, no momento que você falou sobre a questão da paz, me fez reportar a experiência que foi mais próxima que hoje de manhã eu fiz a intervenção com os estudantes, né? Nós trabalhamos aqui no fórum um livro de literatura infantil que o título é Se a Criança Governasse o Mundo. Nessa história de literatura infantil, fala, né, no mundo mágico das crianças, mas qual a possibilidade que elas têm de pensar em propostas e levar para o mundo. E na hora que a gente... Uma parte da história fala da questão da guerra, né? Bom seria se os amigos e inimigos pudessem conversar. E isso ficou tão forte na cabeça das crianças, né, pela condição da guerra, tudo que está acontecendo. E aí uma criança virou para a gente e falou bem assim: bom que o mundo não tenha guerra. Aí o professor foi e fez a intervenção, que estava comigo, né, meu colega, a professora de história da EJA. Ele falou assim: e o que você pensa sobre essa questão da guerra? Por que será que ocorre a guerra? Aí, na hora, ela foi e respondeu. Ela é do 3º ano, 4º ano. Porque as pessoas não conseguem dialogar, elas não conseguem conversar, e por isso começa toda essa guerra, cada um disputando quem é que vai falar mais alto, né? Não chega a nenhum lugar. Né? Então, assim, ela trouxe realmente, né, essa questão do não diálogo, né? Não, da possibilidade de não dialogar com o outro, né? De não dar a possibilidade desse outro, na sua diferença, na sua diversidade, apresentar as suas ideias, né? E aí teve outro que virou para a gente e falou bem assim: eu estou aqui fazendo o meu cartaz junto com o meu grupo, mas é muito difícil eu botar a minha ideia. Toda vez que eu ponho a minha ideia, eles não aceitam a minha ideia. Eu queria que eles aceitassem a minha ideia. Vem sempre o outro depois e apresenta um outro troço melhor e a ideia dele é a melhor. Aí nós explicamos: não é assim, não é que a ideia do outro é melhor. Você está compondo essa ideia. Ele, agora eu estou entendendo o que é participar, o que é estar em coletiva. É esse movimento que para nós é importante. Porque a criança, né? Eu já trabalhei na educação infantil, já fui professor de educação infantil.
a criança, ela é sujeito dos processos, né? Então, o individualismo está muito perto da criança ali, né? Muito. Então, ela acaba absorvendo, tá? Esse individualismo. Ah, por que não a minha ideia? Né? Não, mas a ideia não é essa. Se é em grupo, a ideia é do coletivo, né? Que está ali no grupo, que, que a gente não consegue trabalhar em grupo, né? Sempre eu digo assim, mas é grupo de trabalho de vera ou é grupo de trabalho de verdade? Somente individual, que alguém pensa e os outros executam, É né? isso. Eu trabalho muito em grupo na escola e assim, eu sempre sempre coloco os alunos mais agitados do ponto de vista de agitação mesmo, imperativos, junto com os que são mais calmos. Eu sempre gosto de fazer essa mescla ou Mas fazer assim, esse um, dois, três e acaba sempre ficando esse pessoal. Aí esse pessoal sempre tem assim, ah, professor, ele não para, ele é muito. Então, vamos usar a energia dele para canalizar para o processo aqui. Todos têm direitos. Então, inclusive quem é imperativo, né, gente? Mas isso, assim, isso é bem bacana, né? Aqui no estado, a gente trabalha, né, no grupo que a gente tem de gestão da educação especial, a gente tem uma proposta de ensino por multiníveis, que é essa possibilidade, né, de você estudar o grupo, né, o seu grupo, e ver essas potencialidades, ter momentos de reunir grupos, separar atividades individuais, atividades coletivas, com graus de dificuldades diferenciados, né? Que aí movimenta esse enriquecimento curricular e essas crianças, as interativas, né, as crianças com deficiência, elas têm a possibilidade dessa participação. Né? É bem interessante, a gente tem até algumas lives, né? Está no repositório da universidade, o grupo de pesquisa. Nosso grupo de pesquisa é GRUFOPS, Grupo de Pesquisa, Formação e Gestão da Educação Especial, e na pandemia nós criamos esse repositório com várias lives, e ali tem essa discussão do ensino por multiníveis, que é muito bacana, né? A gente compreender e interagir desse modo com os estudantes, né? E eu dar nem uma sabia que tinha potencialidade esse nome, incrível. mas eu faço isso há muito tempo. Sim, sim, a gente acaba criando e fazendo, Paulo. Eu não sabia que tinha, mas tinha essa prática cotidiana, né? Muito legal. De estabelecer e de esses multiníveis. Eu sempre vi, olha, o fulano tem mais expertise na infração, ou fulano tem mais expertise no campo da geometria, né? Ou ele é pedreiro e entende mais do que os outros em geometria, né? Porque o pedreiro entende de geometria mais do que eu. Muito mais do que eu. Ele bota um piso e ali é geometria. Porque Esse aqui é professor de filosofia, está aqui com as crianças. Ó. Esse daqui é o Fórum de Sergipe. Ah, maneiro. Eles estão organizando lá também. Então, está todo mundo Entendeu? com a conferência. Eu Estamos não vi todos nenhuma nos preparativos da conferência. eu não vi É, nenhuma inscrição ainda, ninguém aumentou. Então a gente, como é, Cristiano? Não tem nenhuma inscrição. Gente, vamos lá, gente, participar. ver se a Cristiane tem alguma questão, queira colocar, É. alguma Hoje, dúvida. geralmente nós temos uma participação maior nos encontros, mas como tá, todos estão muito envolvidos e muito é, é, cheio de atividades para as conferências, que nossas conferências, nós vamos fazer conferências intermunicipais aqui em Sergipe. Nós vamos fazer 5, dividimos nossos municípios em 5 blocos, 5 polos, e nós começamos na segunda, vamos da segunda até a sexta-feira. Então, algumas pessoas, Envolvida. vamos passar por uma maratona. Aqui no fórum mesmo nós estamos assim, numa força-tarefa, preparando todo o material, impressão de documento de referência que foi disponibilizado ontem. E aí nós Amiga, estamos juntos. estamos no mesmo barco, estamos na mesma situação. Imagina que nós, amanhã, eu mandava e-mail para a Helena e falava, Helena, meu amigo, libera o documento, por favor. Não, ontem eu dei pulos quando o documento foi publicado. Eu disse, glória a Deus, Jesus, que a gente Isso estava assim mesmo. já com o Isso coração aí. na mão.
Mas, assim, todos os municípios estão muito envolvidos, todo mundo envolvido na preparação. Segunda-feira nós temos a nossa maior intermunicipal, que é que compreende a capital e mais 14 municípios. Então, assim, nossos encontros, eles têm uma presença maior, mas por conta dessa situação, né, hoje tivemos um público menor. Mas todos, fica gravada a formação, a gente disponibiliza na nossa plataforma, na plataforma do curso, a gente disponibiliza para que eles possam depois, né, assistir com calma, né, e aproveitar esse momento tão importante que foi nessa tarde, né? Maravilha. Cristiane, Sônia, Oi, oi, Sônia. eu queria falar com Sim, a fique à professora. vontade. Pode Deixa eu ligar falar. Pronto, cliquei. Eu não estou muito bonita hoje, não, né? É, Tá ótima. eu queria só destacar que umas coisas que a professora falou, que eu fiquei assim encantada com essa inclusão das crianças nas discussões das políticas educacionais. Ainda hoje a gente reuniu o fórum, né, para escolher os delegados de conferência, e falei sobre isso. Quem faz a política de educação, às vezes nunca pisou numa sala de aula, né? Isso. Então eu achei muito bom ouvir as crianças, sim, eu ouvi Isso. os adolescentes, porque eles sabem a escola que eles querem, eles sabem exatamente aquilo que não está servindo. Aí o pessoal diz, mas criança não vai saber, gente, vai saber. E aí você, a senhora, veio referendar isso que eu defendo muito aqui, mas não consegui fazer ainda. Mas agora eu vou Sônia, muito mais a luta. legal. Isso, não, muito legal, né? Eu venho da educação infantil, mas eu tenho uma interlocução como estou na educação especial, então a gente transita com todas as etapas, né? Mas uma das questões que a gente estuda muito na sociologia da infância é a escuta e a vez e voz das crianças. Claro, tem todo um processo de mediação, tem todo um processo de escuta, né? Não é da hora para outra, né? A gente tem uma história no município, né? Quando a gente teve na gestão, em 2012, a gente tinha fóruns de crianças, né? Tinha Bom, um projeto chamado Fala Criança, desde a educação infantil, do grupo 6, e quando nós tivemos a conferência popular, que nós estivemos lá em BH, nós levamos um grupo de crianças. Foi o único município que levou um grupo de crianças. O nosso ônibus foi a mãe, foram as crianças, e elas participaram desse movimento e foi muito bacana. Como nós estamos aqui no município, a gente tem essa possibilidade, então a gente ampliou, a gente está com as crianças, né, do fundamental, tem as crianças da educação infantil, os jovens e adultos também vão ter a conferência livre deles, mas eles se incorporam na nossa grande também, de discussão de eixos e tudo mais, que a gente acha que é importante, até mesmo para dar o sentido público, né? Trazer a vez e voz desses participantes. E o mais bacana foi que as estudantes hoje de manhã falaram comigo, olha, Sumica, sexta-feira, na plenária final, nós queremos levar os nossos cartazes e a gente quer mostrar para o prefeito, para a secretária, o que motiva a gente estar na escola, as nossas reivindicações. Aí falo, tá bom, nós vamos combinar com a diretora. isso E é o é que isso, chamamos né? de gestão democrática, né? É Isso. gestão democrática. As pessoas acham que é só escolher o diretor e o coordenador da escola. Gestão democrática é dar voz àqueles que estão na escola, que fazem a educação, né? Isso eu achei Isso aí. maravilhoso, quero parabenizar demais. E vou dizer que eu vou copiar esse modelo de todo Pode jeito. entrar em contato que a gente ajuda. A gente aqui tem uma equipe já que está, galera, a gente já aciona todo mundo aqui e vai. É. Uma outra coisa que eu queria falar, duas coisas, né? Eu vou falar bem rápido, porque eu sei que todo mundo está cansado aí, porque hoje mesmo eu passei a manhã inteira na reunião, estou esgotada. Mas eu acho importante falar sobre a questão da EJA. Nós tivemos 2020 e 2021 aulas remotas. Aulas remotas significaram atividades que foram mandadas, os pais pegaram, no caso da EJA, os próprios alunos para fazer em casa. Então, copiamos o modelo da escola particular sem os recursos da escola particular, certo? Porque a gente não tem pai e mãe
Muitos não sabem nem ler nem escrever, quanto mais ensinar o filho. Eles têm celular, o pai e a mãe, não a criança. E o celular vai com eles para o trabalho e às vezes não tem internet, porque não basta ser celular, tem que ter acesso a ter celular, mas ter acesso à internet. Então, mas as crianças ainda se conseguiu alguma coisa. A EJA, quem é o pai e a mãe? Quem é que senta com o aluno de EJA para ensinar a dever? Pelo amor de Deus. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma queda muito grande na matrícula e nesse semestre agora foi assim uma luta para conseguir alunos para a EJA, porque realmente foi como que uma desilusão total. E quase a coordenadora da IJA no município, ela lutou muito e muito para conseguir matrícula. Ainda assim, eu não sei como é que está o andamento, né? Porque eu estou focada em outras coisas, mas nós vamos conversar essa semana e eu vou saber como é que ficou. Mas a matrícula estava realmente muito baixa, e eu acho que por conta disso tudo que aconteceu. E uma outra questão, sim, sobre o que você falou dos laudos médicos, né? O que eu percebo, eu não sou psicopedagoga, mas eu sou psicoterapeuta transpessoal. E o que eu percebo nas escolas é assim, qualquer criança diferente, ela já é taxadinha. Aquela ali é autista. Eu acho que é nível 1, o nível 2. Aquele menino é hiperativo. Quer dizer, a criança corre, pula, brinca porque é hiperativa. Não porque é criança, mas porque é hiperativa. E eu percebo que muitos médicos passam remédios controlados para crianças de 6 anos, de 7 anos. Meu Deus, eu acho isso um crime. Então, nós não estamos sabendo lidar com o diferente. A escola não consegue lidar com esse menino da era tecnológica, que não é o menino a criança que eu fui, porque eu provavelmente seria taxada de autista, nível 4, eu acho, porque eu era tímida, fechada demais no meu mundo, e isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu vou dar um exemplo rápido. Eu estava na escola de educação infantil e uma criança de 5 anos, uma menina, ela ficava o tempo todo fechada ou ficava chorando que estava com dor aqui, dor ali para ir para casa. E a professora dizendo, ela é deficiente, ela é isso, ela é aquilo. Aí, num dia desses, eu fui levar lá em casa. Quando eu cheguei lá, eu descobri que a situação familiar dela terrível, assim, não é história para a gente contar, mas a situação, para começo de conversa, assim, uma menina de 12 anos tomava conta dela e de mais 2 irmãos, inclusive um bebê, era a mãe. Então, assim, a história dela de muito sofrimento, então natural que aquela criança fosse fechada, chorona, assim, que não interagisse com as outras, mas a gente não tem tempo para olhar isso. Aí a gente vai e dá um laudo, primeiro aquele laudo que todo professor sabe, né? Todo professor sabe a deficiência que o aluno tem. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, que a gente não consegue lidar com as crianças de hoje, que não são as mesmas crianças de ontem. E acredito que a gente vai ficar vendo gente cada vez mais diferente, porque o mundo todo está mudando. É isso. Sônia, excelente sua contribuição. Existe um grupo chamado Despatologiza, que ele trabalha com acompanhar os processos da questão do laudo das crianças, e que também eles monitoram a questão desse trabalho em relação à medicalização. Esse grupo está na Unicamp, se eu não me engano, tá, Paulo? E aqui no Espírito Santo tem um grupo também. Tem um grupo desse na Faculdade de Educação, sim. Isso. É um Um grupo grupo de de pesquisa. estudo, de Grupo de pesquisa, pesquisa. excelente. Que inclusive tem teses dele já publicado, muito artigo publicado. Entra nos anais da Faculdade de Educação, que tem muita coisa interessante. Eu acho que é isso aí. Eu não sou da educação, eu sou do IMEC, mas eu tenho muito conhecimento lá com o pessoal da Faculdade de Educação da Unicamp. Tem esse grupo, sim. Ah, Sim, e é bem interessante porque
os médicos aqui no Espírito Santo, eles já no laudo colocam, né, e com 5 minutos de avaliação, autista, grau tal. Isso a gente ouviu no relato, eu participei mês passado, né, coleta de campo, né, do meu pós-doutorado, com gestoras da educação especial, tá? Laudos em 5 minutos para bebês de 3 aninhos, já dando medicação. Nossa, E indicando que na escola precisavam de um cuidador. Tudo no laudo. isso é um Isso é crime. seríssimo, a gente precisa discutir, sim, que infâncias são essas, né? E aí vem toda aquela discussão que eu trouxe da inclusão, da diversidade. Acabou? Eu acho que a Sônia traz elementos importantes de análise, né? O ser criança passa a ser uma outra coisa que não é o ser criança. Acho que essa análise que a Sônia traz é uma análise imprescindível que precisa. Se a gente detectou isso, a gente precisa conceituar o que é ser criança, né? Sim. Mesmo que a gente sabe que as perspectivas de criança estão mudando, né? Porque nós vivemos num mundo atualmente da cibernética, e tal, mas a criança, o sujeito histórico, Isso aí. ele estuda e ele se muda, mas eu acho que a Sônia traz elementos importantíssimos, que a gente precisa pensar a criança como um sujeito de direito, e não como, toda criança tem suas reações, somos seres humanos, sujeitos cheios de sentimentos. Não podemos. E é essa coisa mesmo, viu, Sônia? Já coloca um emblema na pessoa. O fulano é assim, o fulano é assim. Uma vez eu cheguei com o professor, ele disse isso, eu digo, não, nossa, eu não tenho como dizer que aquela criança é imperativa, que isso é aquilo, não tem nenhum laudo. E mesmo que tiver um laudo, a gente precisa ver como é que se desenvolve. Como é que esse Né? laudo foi feito também, né? Como é que isso vai se desenvolver no processo, né? Tá? No processo, tal. Eu não sei se a medicação é mais apropriado. Eu acho que a gente está perdendo muitos saberes ancestrais, né? As outras terapias que existem, que não são medicamentosas. Então, é porque a gente perde muito isso, né? Porque a gente está muito na caixinha. Então, essa criança, a gente precisa, de fato, Sônia traz elementos que precisam ser discutidos, debatidos como política pública. É super bacana, viu? Nós, quando estivemos na gestão já da educação especial, eu acompanhando esse grupo do Despatologiza, eles indicavam essa questão dos laudos e das medicações, o uso de Ritalina com crianças muito pequenininhas por tempo muito prolongado, ou como isso estava afetando até a questão da aprendizagem, a produção de neurônios. Então, assim, é interessante procurar esse grupo, é bacana aprofundar esse debate, é seríssimo. A gente constituiu até um grupo de estudo dentro da Secretaria de Educação, e uma das coisas que a gente percebeu é que tem um impacto até das questões das empresas farmacêuticas, porque elas acabam produzindo mais fármacos e produzindo mais crianças, assim, zumbis. Então, assim, a coisa é muito séria. Eu acho que tem uma assim, coisa, Sumica, que a gente precisa compreender, que agora o que a gente precisa na escola é de vários profissionais, como é o caso agora do psicólogo, da questão do assistente social, na escola. É esse grupo, junto com os professores, que precisam ter a sensibilidade e formação, né? Que eu acho que é imprescindível, porque formação não é informação, né? Para que as pessoas percebam que não pode, a qualquer custo, achar que uma criança, por ela ser agitada, eu tenho que dar um remédio, isso pode acarretar nela diversas coisas. Eu vou dar dados que inclusive, eu fiz um estudo quando eu era do Conselho de Alimentação Escolar, junto de uma nutricionista. O Estado de Sergipe estabeleceu muito o lanche pronto, que tem esse lanche pronto traz muitos condimentos para manter, traz muito açúcar, traz muito sódio. E isso acarreta eu fui ler vários artigos científicos e percebi que isso, visto em 5 anos,
essa dieta que a própria Secretaria de Educação estava estabelecendo para os estudantes podia acarretar em obesidade, pressão alta, tá? Então, a escola também tem que estar atenta para isso, né? Para esse tipo de coisa, como é a questão da criança. Porque senão, assim, eu trabalhei com educação infantil e os alunos levavam uma pipoquinha que fede muito, que é aquela pipoquinha com muito sal. Eu não sei se vocês sabem. E aí eu percebi aquilo, eu disse, nossa, ela... E a alimentação muito saudável, era no município de Itabaiana, que é um município aqui do Agreste Sergipano. E eu, na sala de aula de educação infantil, eu percebi isso. Aí eu disse, e eu levava eles pro lanche, né? Pra hora do lanche. Eu comecei a lanchar junto com eles, para que eles lanchassem juntos e deixassem a pipoquinha. Aí comecei a trabalhar aquela pipoquinha, que é currículo, o que que ela tem? Ela tem sal, o que que o sal traz? Qual é sabe? Essa questão de você estar reeducando essa alimentação do estudante. Da educação infantil, do ensino fundamental. Eu acho que a gente precisaria, porque isso é currículo, gente. A gente não precisa ir para muito longe para achar um currículo cotidiano lá na nossa escola. Tá tudo ali, não existe nada pronto. Tá tudo ali, é concreto. Basta que a gente saiba como é que vai se estabelecer essa relação dialógica, né? Como diz Paulo Freire. Essa relação dialógica, ela precisa perpassar pela gente. A gente precisa usar a relação dialógica, de diálogo, de debate, de discussão, das crianças daí que vão levar o cartaz para o prefeito. Olha, nós queremos essa escola aqui, tá? Eu acho que isso é educativo e isso traz leitura, isso traz matemática, isso traz a química, isso traz a física, gente. Não precisa, é tudo concreto, tá ali. A gente não precisa estabelecer modelos prontos e acabados. Né? Eu sou da modelagem matemática. Nem a modelagem matemática tem modelos prontos e acabados. Os modelos eles são aperfeiçoados, né? Eles são colocados. Paulo Freire disse ao meu orientador, que foi amigo dele, assim, Johnny, se eu soubesse que a modelagem matemática era dessa forma, eu não tinha me formado em língua portuguesa, eu tinha feito modelagem matemática. Né? Então, os modelos, eles são aperfeiçoados. O que a gente não pode é transferir uma realidade para outra. Então, está tudo ali, é tudo concreto, não é algo subjetivo. Eu acho que a escola precisaria trabalhar mais essa questão da concretude, dos significados, de que simplesmente essa educação ela é concreta. A educação do ponto de vista epistemológico, é algo concreto, né, que se estabelece, né? Não é uma questão moral, é uma questão de princípio. A educação é um princípio. Então, eu acho que é isso. Ah, Cristiane, Sumica, e aí? Tem mais alguém para falar? Porque eu daqui a pouco vou ter que pegar um voo para Campinas. Eu também vou ter que me despedir, que a gente também já está encerrando aqui. Então, Aqui tem mais Sumica, uma colega aqui, o Júlio já apareceu aqui, ó. Essa aqui é a Deisiane, é professora de educação infantil, ela que estava mediando com as crianças. A que Sônia está massa. dizendo que ela sonha com isso lá no município dela, eles são de Sergipe. Falei que aqui a gente já tem muita gente, já é só levar que o povo faz isso assim, ó. Então, Sumica, aí é com você agora, os seus Muito bom. considerandos, né, Tá Cristiane? ótimo. Isso mesmo. A gente agradece, acho que eu, como representante do Fórum, a gente agradece, né, a sua participação, essa militância que eu conheço você há muito tempo, lá da campanha, né, com o Daniel Caras, né, que eu já conheço você da educação infantil, mas uma educadora orgânica, né, que agradece a sua participação aqui no Fórum de Sergipe. Só ganha o fórum e a discussão e a reflexão. Sumica é uma estudiosa da área, eu acho que ela já veio até para o sindicato, para o Sintede, se não me falha a memória, ela já fez uma discussão com a gente. Eu acho né? que sim. Já veio tive. aqui. E sempre que eu vou ao Nordeste, um estado ou outro, junto com o pessoal da educação infantil, ou da UNCM, ou quando Foi tem pela algum UNCM, eu encontro, acho que foi acho, pela que você veio. UNCM, isso. Que você veio. Aí a gente agradece a sua participação, aí a Cristiane aí depois faz as honrarias pela sua participação, e que a gente se encontre
lá no encontro, Na né, do Fórum, Na Conferência Nacional. Isso Nacional. aí. Se eu não for como delegado, eu vou como ouvinte, Observador. Eu também, eu tô nessa. Eu vou como né? Vou lá observadora. observar, né? Eu também estou em São Paulo, muito perto, que eu estou em Sergipe, em São Paulo, que eu estou No nessa doutorado. ponte aérea, porque eu estou no doutorado, mas sou professor da rede, né? Há 32 anos, e quando Muito terminar, bom. volto para a rede estadual de ensino. É Muito isso. bom. Então, a gente agradece a sua participação, e aí, Cristiane, é com você agora, É, que é é. a nossa presidente, nossa presidenta. Professora Sumika, muito obrigada. Assim, foi assim uma tarde maravilhosa, muito bom lhe ouvir, muito bom perceber na sua fala o seu comprometimento, a sua entrega, né, pela educação. São pessoas como você que nós precisamos para poder fazer a diferença. Então, assim, muito obrigada. Eu acho que ela está em outra, né? É que a gente está só na logística aqui, já resolveu. Mas pode. Sim, viu? Eu estou agradecendo a sua presença, a sua participação, dizer que foi muito valiosa a sua participação hoje nessa tarde. Né? Nós sentimos assim na sua fala todo o amor, sentimos o comprometimento, sentimos o querer fazer, e isso é o que nós precisamos, né? Então, assim, é um grande exemplo, um grande norte para todos nós aqui de Sergipe. Ficamos honrados com a sua presença, com a sua participação. Sinta-se convidada a vir aqui a Sergipe, viu? Estaremos de portas abertas, de braços abertos, e como o professor Paulo falou, nos encontraremos na Conferência Nacional, né, para que juntos possamos levar nossas contribuições e fazer, né, parte desse momento histórico, que é um momento histórico que nós vamos passar agora em janeiro. Então, assim, muito obrigada. Boa conferência para vocês aí. Obrigada. Professor Paulo Lira também, muito obrigada por ter aceitado o convite de ser nosso mediador. Você, assim, é um exemplo para nós também, uma pessoa muito comprometida com a educação aqui em Sergipe, Muito muito bom. comprometido com os professores. Então, assim, um membro, né, muito querido do nosso fórum. Então, muito obrigada pela participação de vocês, né? Nos encontraremos nas conferências, né, Paulo? Nós estamos próximos à conferência e Isso. estará lá para dar suas Sucesso. grandes contribuições. E vocês também aí, boa sorte nas conferências de Isso vocês e bom aí. trabalho. Beijo no Obrigada, coração de todas e de obrigada. todos, hein? Obrigada, Beijo, Tchau. gente. pessoal. Muito Beijo. obrigada, viu? Tchau. Tchau. Tchau.